Recentemente eu tava revendo alguns vídeos do Gimaplease em que ele fala sobre coisas da infância dele. E inspirado por isso, sendo mais específico, inspirado por esse aqui, sobre um desenho que ele demorou anos pra encontrar, que eu decidi fazer esse vídeo que você tá vendo agora, por ter passado por algo semelhante, em que eu fiquei anos tentando achar um jogo de uma memória distante. Então prepare-se para me acompanhar na descoberta do jogo educativo perdido da minha infância. Eu acredito que deva ter sido em meados de 2009 que eu fui apresentado a esse jogo educativo e foi muito marcante pra mim. Eu não manjava quase nada de computador e nem sequer tinha um em casa ainda. Então pra mim, aquilo era muito surreal. Conforme o tempo foi passando, a lembrança desse jogo se tornava cada vez mais vaga. Ainda assim, essa memória sempre voltava de repente e mesmo tentando o máximo procurar, eu não encontrava nada. E foi assim por muitos anos, até agora. Porque recentemente, essa memória veio à tona e mais uma vez, eu tentei ir atrás dessa Lost Media brasileira. Inicialmente nas minhas buscas, eu havia ficado bem desanimado por não encontrar nada. Sorte que vivemos no futuro e eu tinha me tocado que temos acesso ao todo poderoso ChatGPT. Eu descrevi para ele a lembrança que eu tinha. De começo, o ChatGPT me deu várias opções de jogos educativos. Porém, nenhum deles era o que eu tava procurando. Eu tava quase perdendo as esperanças quando eu decidi falar de outra memória que eu tinha. E foi descrevendo essa memória pro ChatGPT que ele me deu o nome Mundo da Criança. Meio desacreditado, fui pesquisar esse nome na internet. Afinal, não custava nada. Foi aí que eu vi uma imagem daquilo que eu fiquei anos tentando encontrar. Foi como se uma pequena parte da minha infância tivesse sido restaurada. Obrigado, inteligência artificial. Aqui, pega a minha CLT. Você tem a minha permissão para roubar meu emprego. Daí em diante, era só pesquisar se era possível achar para baixar. E isso foi bem mais tranquilo do que parece, já que no site Internet Archives tinha as ISOs dos CDs, tendo elas Conheça os Bichos volume 1 e 2 e Era Uma Vez volume 1. Pelo que eu entendi, fora essas versões físicas de Mundo da Criança, também existia um site em que você poderia acessar todos os conteúdos na internet. Infelizmente, esse site não funciona mais e tudo que tem até o momento são apenas esses 3 volumes. Teve toda uma novela para tentar rodar essas ISOs, porque a primeira vez que eu tentei executar ela, o Windows me deu um aviso de potencial vírus. Aí para garantir que meu computador não iria pegar AIDS 2.0, eu baixei uma máquina virtual. Foi uma baita dor de cabeça porque deu vários problemas enquanto eu tentava fazer isso. Mas o que importa é que não tinha vírus. Então eu abri o jogo. Assim que você abre o jogo, tem essa tela onde o planeta, que é dublado por ninguém menos do que o Guilherme Briggs, aparece e narra brevemente o título da edição. Conheça os bichos. Ah não, esse é o Conheça as Bichas volume 2. Você gosta de chupar cacete? E dá permissão para o Jet decolar em direção ao mundo da criança. Manda brasa, Jet! 2, 1, vamos! Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet. Em seguida, tem a tela com fundo baseado nesse tema. Eu vou chamar de jogo para ser mais fácil, mas eu diria que tá mais para um software educativo do que um jogo em si, pois é tudo separado em 4 categorias: histórias, atividades, jogos e ideias. Cada opção que você escolhe é narrada por esse personagem aqui no canto, que é dublado pelo mesmo dublador do Patolino. Oi, bem-vindo. Como vai você? E sim, os áudios são muito comprimidos. E como dá pra ver também, a resolução é baixa. É o que dá pra se esperar de algo de 2003. Tem bem um aspecto de jogos de flash mesmo. Cada categoria é composta por 4 itens. E eu não vou mostrar tudo nesse vídeo. Eu vou mais falar de maneira geral sobre eles e ir destacando o que eu achar que vale a pena mostrar. Vou começar pela categoria de ideias, já pra tirar do caminho, porque ela basicamente consiste em materiais educativos pra imprimir e fazer você mesmo. Só que pro vídeo não é tão relevante. Já na aba de histórias, nesse caso, é como se fossem breves documentários mais voltados para biologia, que consiste em 6 ou 5 slides com informações e curiosidades sobre os animais e insetos. E claro que como é algo voltado para o público infantil, é tudo narrado e explicado de maneira bem simples. Bebecas molhadas. Eu acho legal que cada slide tem uma pequena interação entre os personagens. Jet, você sabe o que o macaco e o morcego têm em comum? Claro! O nome deles começa com a letra M. Você esqueceu de outra coisa em comum que também começa com M. O pau? Mas sério, é interessante como os personagens conversam entre si. Ajuda a deixar tudo mais carismático e com bem mais personalidade. E por alguma razão que eu não faço a menor ideia, em alguns diálogos a voz do planeta muda completamente.
Olá, pessoal! Não se esqueçam do que descobrimos. Junto com as diversas coisas que dá pra interagir para aprender ainda mais, tem ocasionais minigames para testar o seu conhecimento no assunto. No caso do CD do Era Uma Vez, realmente são histórias. Eu queria dar destaque para a história do rei. Resumidamente, é a história de um rei que adorava ter roupas bonitas e chamativas. Até que dois bandidos, fingindo serem costureiros, aparecem dizendo que podem fazer as roupas mais lindas, que só poderiam ser vistas por pessoas inteligentes, e que apenas pessoas com QI de brasileiro médio não conseguiriam enxergá-las. E como ninguém quer ter QI de brasileiro, todo mundo fingia que conseguia ver as roupas. Aí todo mundo descobre que o rei usava calcinha e ele sai em um desfile nu. Até que um garoto que não sabia de nada disso explana o rei que tá só de calcinha no meio de todo mundo. O garoto então é recompensado pela sua honestidade. Solta o garoto, rei, você tá pelado, cara. A moral da história é, não use calcinhas e só é crime se você é pego, já que os bandidos conseguiram fugir carregando o máximo de ouro possível. A outra história é sobre uma galinha que encontra um grão de trigo e com ele decide plantar para fazer pão. E a outra é sobre 3 carneirinhos tentando atravessar uma ponte que é guardada por um troll. E a última história é da casa que o João construiu. Mas ninguém liga pro João, quem dirá pra casa que ele construiu. Eu também gostei bastante, que cada história tem um estilo artístico diferente. E apesar da qualidade do áudio, a dublagem ainda assim é muito boa. É bem impressionante, ainda mais se levar em consideração a época. Partindo para a aba de atividades, aqui tem muita coisa repetida. A maioria são desenhos ou atividades para fazer ou imprimir. No começo eu tava só perdendo tempo nisso, fazendo idiotices com RC na cal. Cara, não ironicamente eu fiz um carimbo da terra olhando pra piroca do João. Caramba, que pirocão enorme. Quando eu acabei descobrindo que tem basicamente um pente aqui, aí do nada eu comecei a fazer uma mistura de pica-pau com Sonic, que o RC nomeou de... Agora estamos aí, Pica Sonic. Eu ainda fui mais a fundo, colocando uma data de falecimento e dando fim digno para essa obra de arte. Agora, pra ser o fim digno do Pica-Sonic, explosão. Sucumba. Sim, o botão de reset é literalmente uma bomba que explode tudo na tela, nem um pouco exagerado. Além disso, o que vale a pena citar são as atividades de vestir uma personagem. Jogo infantil funciona. Muita coisa aí pra estimular a criançada. Ou montar um monstro ou uma criatura, com ênfase nesses dois últimos que eu citei, que se chamam Monta Bicho e Monta Monstro. Os dois são basicamente a mesma coisa. O que chamou a minha atenção mesmo foi o quão completo eles são, tendo até que bastante opções para customizar, podendo diminuir o tamanho, esticar, achatar, espelhar e até rotacionar para ter mais possibilidades. E ainda por cima, dá para animar o seu monstro ou bicho. É uma animação simples, mas não tinha para que ir tão longe assim. E por último, mas não menos importante, tem a seção de jogos. Antes de iniciar um jogo, dá para escolher entre a dificuldade fácil e difícil. E claro que como eu sou um gamer nato, eu joguei tudo no difícil logo de cara. Alguns deles têm relação às histórias e outros são bem aleatórios. Tipo um quebra-cabeça com imagens de sapo, com resolução em 144p. Tecnicamente tá dentro da temática de bicho, mas sei lá, é muito estranho ser só isso mesmo. Tem outro jogo que apesar de se chamar Esconde-Esconde, não tem nada a ver com isso. É basicamente o jogo de clicar no alvo. No caso, os animais. Embora mesmo acertando, às vezes o jogo não contabiliza. Também tem 2 clones de Pac-Man. Um deles é baseado na história dos carneirinhos e o outro é sobre um formigueiro sendo invadido. Esse segundo eu achei um pouco mais interessante, pois cada vez que você pega uma formiga, elas vão te acompanhando e elas meio que servem como uma vida extra. Se alguma das aranhas ataca essas formigas menores, o jogo não dá game over, o que dá mais chance de vitória. Você percebeu que quando você pega uma formiga faz barulho de... parece que tá passando um item no caixa? Aí ó. Pra finalizar, eu queria falar sobre o jogo da memória chamado de Peixe com Peixe. No modo fácil, a princípio, nada fora do comum, basta decorar o local de cada imagem e ir localizando elas de acordo com o que o jogo pede. Já no modo difícil, os caras foram muito longe, porque além da quantidade maior de imagens, você ainda por cima tem que fazer uma correlação entre o tipo de peixe com a imagem que ele se encaixa. Por exemplo, o jogo te dá uma imagem de um cavalo marinho, aí você tem que localizar em qual desses lugares tem a imagem de um literal cavalo. A Delda bebe porra de cavalo. Os caras perderam a noção aqui. Se eu já fiquei meio perdido com isso, imagina uma criança. De resto, não tem muito o que dizer sobre os jogos. Um deles você tem que decorar a ordem em que os sapos cantam. O outro é literalmente um speedrun de fazer pão, fora os que eu não mencionei no vídeo. Como eu disse antes, não vou mostrar tudo, porque tem bastante coisa repetida e também pro vídeo não ficar chato e repetitivo. Acho que deu pra condensar bem como é o mundo da criança. É puro suco dos anos 2000. E por mais que a maioria dos outros volumes tenham sido perdidos no tempo, eu fico feliz de pelo menos poder registrar esse jogo. Se por acaso ele tenha feito parte da sua infância também e você queira revisitar
baixar ele. Dá pra baixar esses 3 volumes no site do Internet Archives. É só fazer os downloads da ISO e ser feliz. Foi muito bom pra mim relembrar desse jogo. Apesar de não ser exatamente como eu me recordava. Eu tenho um baita carinho por ele, mas eu acho engraçado como na minha cabeça era algo muito mais complexo do que realmente é. Agora eu quero saber de você. O que você achou do jogo? Se você conhecia ele ou não? E o que você achou do vídeo? Se curtiu, deixa o like, inscreva-se. E também tem a opção de hypar o vídeo se você estiver vendo ele nos primeiros 7 dias. Muito obrigado por ter visto até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.